Começamos na sua infância. Francis, uma pergunta simples, porém ao mesmo tempo profunda. Quando você pensa na sua infância, quais foram os melhores momentos da sua infância? E teve algum momento desafiador na sua infância? Vou te dar aqui um exemplo só para contextualizar. Você perdeu na sua infância algum ente querido? Ou você mudou de cidade com frequência? Ou teve alguma doença na sua família? Teve algum momento desafiador na sua infância? Pergunta um. Pergunta 2. Quais são as melhores lembranças que você tem da sua infância? Olha, é, acho que assim, momento desafiador na minha infância, acho que não teve, assim, fui uma criança normal, assim, é normal. É dentro do esperado. Eu sou de Campo Mourão, Paraná, então eu morei lá até meus 14 anos, até os 15. Então, assim, família simples, classe média, meus pais eram professores de ensino público. Então, assim, o desafio que eu tinha era de estudar. Então, assim, os meus pais são de. Meu pai tem 8 irmãos e minha mãe são ela e mais duas. E foram os primeiros da, da família deles a fazer faculdade. Então, quando meus pais se casaram, quando vieram os filhos, eu tenho um irmão mais velho também. Então, o desafio sempre foi dar educação para os filhos, ponto. Esse foi digamos assim, o meu desafio. O desafio que eu tinha era estudar. Então, assim, a obrigação era sempre ser bem na escola. Então, os meus pais sempre investiram, tanto a educação do meu irmão quanto a minha, de estudar em boas escolas, né? E meus pais eram professores de escola pública. Então, eu sabia qual era a deficiência da escola pública, então, assim, e para eles proporcionaram aos filhos dele umas condições que eles não tiveram na infância deles. Então, essa foi a situação. Então, o desafio que eu tinha era tirar boas notas, não. E ser filho de professor tem dois pontos ainda, né? Tem que ir bem na escola. Isso não pode criar confusão na escola, porque os pais conhecem os professores. Então, assim, você tem que dar o exemplo. Então, acho que essa foi a minha jornada na infância. Então, durante a época da escola foi fazer algumas atividades, mas acho que desenvolvimento pessoal foi. Eu jogava vôlei no time da escola, com os meus 12 anos, joguei por 3 anos. Então a gente ia para jogos, assim, aquelas oportunidades de você ficar fora de casa há um tempo. Então acho que os desafios era vencer os campeonatos, era entre escolas, era um negócio bem interessante. Também fiz natação também, participei de competição, então aí o esporte individual tem aquela, você sempre se superar, né? Então era um pouquinho todo dia, né? Então essa foi um, dizer assim, as coisas que eu tenho na minha infância da parte da minha trajetória, né? Tem aquela coisa de brincar na rua também, se morava em cidade, hoje Campo Mourão tem quase 100 mil habitantes, mas na época tinha 80, então aquelas coisas de brincar na rua, andar de bicicleta, eu andava pela cidade, assim, catava minha bicicleta, atravessava a cidade para ir treinar natação. Então, assim, acho que coisas diferentes do que for comparar com São José dos Campos hoje, né? Assim, a cidade maior e esse tipo de coisa, né? Então foi esse um pouco da minha trajetória quando você perguntou de infância.